Cara, que começo de domingo foi esse? Tivemos aí o péssimo resultado, né, do Palmeiras, né? E iniciando esse domingo com o jogo do Santos, cara, foi surreal. Foi surreal e eu queria contar pra você o que foi nessa partida de Palmeiras 1, Cruzeiro 1. E depois sobre essa partida do Santos e o Curitiba, beleza? Bom, galera, Palmeiras 1, Cruzeiro 1. Infelizmente aconteceu o que a gente não esperava. Poderia ser pior, mas pior ainda. Conseguimos ainda um ponto, mas infelizmente a vitória, que era o importante para a gente abrir mais ponto para distanciar do Flamengo, não aconteceu. Sabemos que o jogo era difícil, o time do Cruzeiro é um time cascudo, mas também está lá no meio da tabela, né, galera? Mas infelizmente o Palmeiras não conseguiu a vitória que a gente tanto esperava. Parece que agora as coisas vão se fechar e o Abel, sei não, hein? A torcida vai pegar no pé, não tem jeito. O Palmeiras conseguiu um empate, né? Saindo perdendo por 1-0 ali no primeiro tempo. E o Felipe Andes conseguiu um grande arremate ali, né? De supetão. Uma grande batida e fez um golaço. Palmeiras jogou até que bem, só que poderia ser melhor. Sabemos que o Palmeiras ele está muito engessado. O Abel, eu não sei, cara. O Abel ele tem que mudar algumas posturas nesse time. Não tá dando liga. Tem alguns jogadores. Cara, como é que pode o Palmeiras contratar áreas para marcar lateral? A gente vê aí o Flaco Lopes. Até que ele tá jogando bem. O que entristece mesmo é a bola não chegar no Flaco Lopes e ele ter que vir buscar e o Abel automaticamente achar ruim. A gente não tem meio de criação. Aí entra Maurício no lugar do Sousa. Não sei se o Abel pediu pro Maurício fazer essa e tirou o Felipe Leandro para ficar na ponta. Mas mesmo assim o time não criava. É aquele negócio do supetão, cruzamento na área. Não tem mais aquela jogada de aproximação, aquele 1-2. O Maurício teve um momento ali no primeiro tempo que o Flaco Lopes puxou o contra-ataque, tocou pro Maurício, o cara faz uma merda de um chute, cara. Cara, é surreal, né? Agora é aguardar, né? Isso que é o ruim, né? Aguardar pelo tropeço do Flamengo. A gente tem que estar focado no resultado nosso e não dos outros. E se o Flamengo ganhar, né, que vai ser um jogo difícil, contra o Atlético Paranaense, aí fica 2 pontos com um jogo a menos e também um confronto direto na próxima rodada. Palmeiras 1, Cruzeiro 1, é aquilo que a gente não esperava, mas enfim, aconteceu. E aí a gente tem um jogo importante na quarta-feira na Libertadores também, contra o Cerro Porteño, para selar a classificação do Palmeiras. Beleza? Vamos falar do domingo. Se a gente teve uma notícia ruim ontem, né? Péssimo resultado, tivemos uma notícia assim, boa pelo fato do nosso ex-jogador, o Breno Lopes, ele que acabou com o time do Santos, com 2 gols e uma jogada para expulsão do time do Santos. O Breno Lopes veio aqui na Vila Belmiro, na cidade onde eu moro, e detonou o Santos. Na comemoração foi inusitado que ele relembrou aquele gol inusitado que nos deu o bicampeonato da Libertadores, mostrando, né, para os torcedores do Santos. Até Neymar ficou chateado com essa postura do Breno Lopes, foi pra cima dele e o Breno Lopes falou: cara, não posso fazer nada, meu irmão, isso aqui vai ficar na história e eu ganhei um título em cima de você, com um gol meu. E o Neymar não gostou disso, da atitude do Breno Lopes, e o Breno Lopes não ficou meio acanhado, ele foi pra cima, fez o segundo gol, né? O Breno Lopes estava jogando muito bem e ainda sofreu o pênalti que resultou no 3º gol do Curitiba. Breno Lopes, ele acabou com o time do Santos. O Santos ficou assim, estarrecido, sem saber o que fazer. Muitos achavam que o Curitiba iria jogar na reação, né? Ser um time reativo, aguardando o Santos, mas nada. O time foi pra cima. Lógico, aquela zaga do Santos, né, cara? O sistema defensivo do Santos, que é aquele lateral esquerdo, o Escobar, tá de brincadeira. É horrível. E o Palmeiras, que era pra fazer a mesma coisa, papel de casa, o dever de casa, empata com esse time do Santos. É surreal. É isso que a gente não entende. E o Curitiba, um time que tá em meio de tabela, foi lá e goleou o Santos. Coisas do futebol que a gente não entende. E o que foi engraçado foi uma coisa que, cara, não pode acontecer no futebol brasileiro.
essa substituição aí que provocaram, né? Que o Neymar, ele não era para ser substituído. Teve um momento, um lance ali que ele parece que levou uma entrada de um jogador e aí ele foi pedir atendimento fora do campo. E aí teria uma substituição do Robinho Júnior. E não era o Neymar que seria substituído. Era o Escobar, o número 31. Não sei a lambança que foi desse quarto árbitro, que ele foi lá e colocou na placa que era o Neymar. Eu não sei se é porque ele viu o Neymar lá fora tendo atendimento. Mas, cara, alguma coisa tá em contradição. Porque se o Cuca falou que quem vai sair é o 31, porque o árbitro foi lá na placa e colocou o 10. E o Neymar, ele tava transtornado. E ele foi até o quarto árbitro, pegou o papelzinho, mostrou, falando que não era ele o que ia ser substituído, mas sim o Escobar. Tem que ter averiguação para saber se realmente foi um erro da arbitragem ou foi o Cuca que errou, que colocou o Neymar mesmo. Porque isso tá muito estranho. Porque se o Escobar, que era para ser substituído, e o quarto árbitro colocou na placa o Neymar, isso aí vai dar pelo pra manga. É um erro grotesco. A arbitragem está errando muito no Campeonato Brasileiro. Já não basta gol mal anulado, interpretação de árbitro. Cada um tem a sua regra. Cartão vermelho que estão dando e não estão seguindo o regulamento. Gol que não é considerado mão, estão dando gol. E quando não é mão, eles dão gol. Então, cara, tá um negócio muito complicado, né? Já colocaram o VAR para isso. Parece que não estão adiantando nada. Tem a tecnologia, mas está tendo agora cada árbitro as suas narrativas. Então, cara, tem que ter alguma mudança, porque já tá virando uma várzea. E aí o pessoal não deixa, né, de rolar aquela resenha, né? Quando o Neymar pegou o papel. E aí o pessoal começa a zoar, né? Colocam muita zoeira naquele papel. Mas eu vim aqui para trazer coisa séria nesse vídeo. E eu acho que é hora de profissionalizar esses árbitros, porque tá indo pro fundo do poço e isso pode prejudicar títulos e mais títulos de times grandes, entendeu? Então é hora da CBF começar a olhar com bons olhos. Eu sempre venho falando nos meus vídeos, isonomia, transparência. Então, futebol brasileiro, daqui a um tempo, ninguém vai querer vir jogar aqui no Brasil devido a essas arbitragens, porque é surreal. Beleza? Esse foi o meu vídeo de hoje falando do acontecido. E mais tarde, se houver alguma polêmica, eu volto aí pra falar com vocês, beleza? Beleza? Um avante palestra.